Estão na tela aqui os professores Tite e Abel Ferreira para falarmos de Palmeiras e Flamengo. Inclusive eu, em alguns debates, discussões com amigos. Alguns devaneios. Até com um amigo PVC, Paulo Vinícius Coelho, que nos assiste. Já trabalhou aqui, trabalhei muitas vezes com ele. Nos últimos anos eu falo, PVC, está acontecendo a espanholização no futebol brasileiro nos últimos anos. É Palmeiras, é Flamengo, é Flamengo, é Palmeiras. Só que, e o PVC sempre fala, não! Esse ano, talvez ele venha com argumentos pra cima de mim. Porque olha aí, ó, fim de uma era, principais títulos de Flamengo e Palmeiras desde 2017. Aí você pode escolher, de 17 pra cá, ou da Palmeiras ou da Flamengo nos grandes títulos, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Todos os anos, ou os dois, ou um deles conquistando títulos. Não tem nem os estaduais ali, né, Abel? Sim. A gente colocou os principais aí que você falou. Né? Porque são os grandes títulos, sem contar os estaduais, que também venceram. Mas em 2023, aí é que tá, neste ano, só um estadual do Palmeiras e a Supercopa. Isso, em cima do Flamengo. É óbvio que no brasileiro ainda é possível, mas tudo leva a crer que vai dar Botafogo. falou ontem que estão brigando aí diretamente. E assim como acontece na Espanha, nós também temos o nosso Atlético, ou os nossos Atléticos, Exato. Que são o Mineiro e o Paranaense, pegando aí, eventualmente, alguns titulinhos. Mas é esses dois... Eu pergunto para você, professor Celso Zelt, 2023, uma exceção? Em 24, os dois têm tudo para voltar fortes e lutando, conquistando? Ou já começa uma mudança com um Botafogo mais forte, com o Fluminense, com os times se reforçando para tentar acabar com essa dualidade, como eu chamaria aí? Polarização. Polarização Obrigado. É bacana. Tá? Diga, professor. É do momento, a polarização. Não, eles continuam sendo os mais ricos. E hoje, no futebol, ricos, mérito deles, né? Pela boa administração. O Flamengo já tinha uma boa administração que não rendia títulos, depois passou a render títulos, depois passou a ser muito cobrado, porque pelo elenco que montou era para ganhar mais e títulos melhores e com mais constância. Do Jesus para cá tem essa coisa da busca do jogo prometido. O Palmeiras precisa pensar na vida daqui para frente, acho que já está pensando, não vai repetir, não deve repetir na última temporada essa tentativa assim tão voltada para garotos e tão voltada para jogadores, isso até antes dos garotos. Eu achava que o Palmeiras fazia muitas apostas na mesma posição. O comando de ataque, por exemplo, passaram vários jogadores por lá e nenhum aprovou. O Palmeiras tem que rever isso, mas os dois têm que rever detalhes, né, Abel? Eu não acho que está acabando a hegemonia deles, até porque a hegemonia econômica continua. São dois clubes sustentáveis. É mais por queda dos dois, e quando eu falo queda, pode ser queda de estrutura, de administração ou de investimento. O Palmeiras investiu menos em reforços nessa temporada. Ou é mais por crescimento dos outros? Mas quem são os outros? Quem ganhou a Copa do Brasil? São Paulo. São Paulo ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo. Brasileiro, Botafogo. Quem está liderando o brasileiro? Botafogo. Claro. Quem está na final da Libertadores? Fluminense. Qual foi o outro que chegou na semifinal junto? O Internacional, que investiu. Trouxe 3 mundialistas, como disse Rafael Prats aqui, trouxe Rocher, trouxe Ener Valencia, trouxe Arangues. Líder do Brasileirão. Então, Bragabu. Eu insisto com o professor, que eu interrompi o professor. É mais por demérito dos dois ou por algum tipo de queda? Ou é mais porque os outros também se mexeram e começaram a crescer? Eu não vejo em nenhum dos outros a mesma consistência, a mesma sustentabilidade de Palmeiras e Flamengo. Ainda não vejo. Eu vejo bons trabalhos pontuais, o Botafogo vem crescendo. Acho que o Botafogo já conseguiu até com essa parceria mais do que pensava. Acho que o Textor não pensava em título brasileiro esse ano e está muito perto disso. Então, se houver uma continuidade desse trabalho, mas todos ainda correm muito atrás do que Flamengo e Palmeiras já vem plantando há muito tempo. O que eu vejo desse ano é uma coincidência dos dois não chegarem. Porque nos anos anteriores, um dos dois também não vinha chegando. Então, para você é um acidente esse ano e no ano que vem voltam os dois? Eu não sei se voltam os dois, mas o estado de coisas com Palmeiras e Flamengo favoritos a tudo que a gente comentar aqui vai continuar. Eles não ficaram pobres da noite. Já que eu cito esse termo espanholização, alguns anos também, por exemplo, acontece de vez em quando nesse ano nem Real Madrid, nem Barcelona, porque o Atlético de Madrid, por exemplo, ganhou lá o Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões nenhum dos dois chegou, por exemplo. Acontece, mas eles sempre voltam fortes. Sim,
Eu acho que Palmeiras e Flamengo são clubes tão estruturados para que sejam fortes continuadamente. Agora, o futebol e a vida, né, Abel? O futebol é feito de ciclos. Então, o Palmeiras e o Flamengo, desde 2015, 16, eles têm sido os maiores protagonistas do futebol brasileiro e sul-americano. Acontece que esse ano, tanto um quanto o outro, eles tiveram temporadas até aqui ruins. Qualquer um deles pode ser campeão brasileiro e reverter essa tendência. Ah, mas o Palmeiras foi campeão paulista. Foi, é um título, está lá, foi conquistado. Embora aquele título paulista tenha sido marcado também pelo fracasso dos maiores rivais. Sim. Ele faz uma final contra o Água Santa. E ainda perde o primeiro jogo da final para o Água Santa. Depois ele consegue atropelar no último jogo em casa. Mas não é um ano do Palmeiras comparável aos anos anteriores desse mesmo Palmeiras. E se a gente olhar para o Palmeiras como um todo, ele caminha para muitas mudanças. Assim. O time que fez esse sucesso enorme nas últimas temporadas, aos poucos vai se desfazendo. Então, esse ano perdeu Scarpa, perdeu Danilo, e perdeu vários outros que eram menos importantes no contexto geral, mas que colaboravam com o todo. Então, talvez com certeza, há necessidade de uma reformulação em vários pontos. O Flamengo também. Continuam lá, por enquanto, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro, Everton Ribeiro, mas também foi um ano muito abaixo do Flamengo, em que esse time não funcionou como funcionou em anos anteriores. O Flamengo corre o risco de fechar o ano sem levantar uma taça, a não ser que o Tite consiga fazer uma reversão de expectativas enorme nessa reta final de Campeonato Brasileiro e levar o Flamengo a esse título. Pode acontecer, mas até aqui é uma temporada fracassada desse Flamengo, com um elenco que deu muitas alegrias já. A gente pode também entender como um final de ciclo. Não do clube, mas daquele time, daqueles times que entregaram muito para Flamengo e Palmeiras. E, normalmente, no futebol, para você reencontrar um padrão de jogo, mesmo com dinheiro, você talvez precise de um pouquinho mais de tempo. Ou não. De repente, o Tite consegue, no estalo de dedos, fazer isso acontecer. O Abel lá consegue com um pouco de que não depende só deles. Só que tem que contar com uma queda do Botafogo. Exatamente. Ao mesmo tempo, a gente tem esse fenômeno no futebol brasileiro, que são esses clubes da SAF, que chegam com uma proposta bem profissional. E o Botafogo faz uma campanha esse ano que independe até aqui das quedas de Flamengo e Palmeiras. A campanha dele é excepcional. Independente, se Palmeiras e Flamengo tivessem desempenho semelhante a de anos anteriores, no mínimo estariam brigando com o Botafogo. Mas o Botafogo mais perto do Botafogo, né? Mas o Botafogo continuaria, porque a campanha, especialmente do primeiro turno, dele é absurda. Então, há um crescimento de outros times, de outros personagens do futebol. O projeto do Bragantino vai se solidificando. É um time que não chega por acaso onde chegou, está disputando lá primeiros lugares de campeonato. Você teve a volta de um Grêmio, que é um clube tradicionalíssimo e que está lá em cima também. Então, os outros entenderam que precisavam melhorar. Alguns têm melhorado e estão se colocando, porque não é só o dinheiro, Abel. Futebol organização, né? É organização e é você achar um time que funciona, você conseguir encaixar um técnico como o Diniz no Fluminense, que entrega um padrão, mesmo sem o mesmo nível de investimento, o Fluminense consegue jogar dentro de campo um futebol competitivo para igualar ou superar esses times mais ricos. Então, tem tudo isso que envolve futebol, mas que Palmeiras e Flamengo têm estrutura para que se remontem. Não precisa jogar o time inteiro fora atual, mas trazer peças novas que possam oxigenar esses dois clubes. Mas aí que está, Eugênio. Isso aí pode acontecer de imediato ou demorando um pouco mais. Esse ano foi um ano até aqui de baixa para os dois. Rafael Prates, gostaríamos de ouvir o amigo. Mas até em cima do que falou o Eugênio, o Palmeiras não tem o perfil do Flamengo de ser um clube tão gastão em contratação. Mas vai precisar. Então, possivelmente vai fazer isso no final do ano. Até porque já não fez agora. Só que tem uma situação em relação ao dinheiro por parte do Flamengo, que é o que investe mais em contratação, possivelmente, contratações de impacto, que a margem de erro de quem tem dinheiro, ela é maior do que aquele que praticamente não pode errar em contratação. O Flamengo se dá o luxo, às vezes, de contratar um jogador que ele não vinga, daqui a pouco ele contrata outro jogador. Everton Cebolinha, pouca gente fala o investimento que o Flamengo fez, e o Cebolinha jogasse até agora pouco como jogou no Flamengo.
Em outro clube seria um fracasso total e o outro clube estaria talvez tendo de vender mais jogadores para compensar o investimento no Cebolinha. O Flamengo pode errar, não. né? Vidal, por O exemplo. Flamengo até agora, eu até acho que ele vai crescer de produção. O Alan é um investimento altíssimo. O Flamengo pode se dar o luxo de contratar um jogador que chega, não consegue jogar bem no primeiro momento, tem depois uma contusão, mas paga 10 milhões de euros, um jogador para tirá-lo de outro clube do Brasil. Então, assim, essa Luiz realidade Araújo, do né, Flamengo, também. Luiz Araújo, a mesma coisa, essa realidade do Flamengo, nenhum outro tem. Então, é preciso que os outros praticamente não cometam nenhum erro em contratação, em planejamento, em organização e contem com erros do Flamengo, porque a diferença econômica ela é brutal e ela tem um peso grande, não garante título, longe disso, mas ela tem um peso grande. Agora, Mas contar com o Flamengo acho erre que tem tropeçado muito, na minha opinião, na constante troca de técnicos. Às vezes porque tem que trocar mesmo, porque ele errou, trouxe um técnico que foi um desastre, e às vezes porque não tem paciência. Não, Não tem paciência nenhuma, e às como vezes- não teve com o Dorival, por exemplo. E às vezes, aquela não é nem uma questão de paciência, né, Abel? É uma questão Foi uma de opção burrice mesmo, mesmo. né, prof? Porque, ó, responde essa pergunta aí, que é a pergunta anterior, né? Qual diretoria errou mais? O que o Flamengo fez naquela transição do Dorival para o Vitor Pereira e depois para o Sampaoli, que é uma consequência de não ter ficado com o Dorival, aquilo que o Flamengo fez é um dos maiores erros estratégicos da história da bola. Do futebol brasileiro, não tenho dúvida nenhuma. Pode ter coisa igual, mas pior que aquilo, um técnico que deu os 2 títulos, que conseguiu a paz que se tanto buscava, por soberba, Dava bem com o jogador. e ainda por um outro técnico, que não é porque não deu certo no Flamengo, mas ele, como eu falava na época, ele também não era o mago da bola. No Corinthians ele não tinha mostrado, você não estava trocando o Dorival pelo Guardiola, parecia que você estava trazendo o Guardiola. E o cara não deu certo, foi um erro estratégico fatal. Eu acho que a diretoria do Palmeiras também errou, mas errou no sentido, é aquela coisa, é a tentativa, né? É uma tentativa que deu errado. Falou assim, vamos apostar nos meninos. No fim deu errado, machucou o Dudu, descobriu-se que o elenco, inclusive em número, né? Não houve reposição em número de jogadores, nem qualidade a gente está falando, em número. E Isso também é um erro grande. Aconteceu de perder o Dudu nessa reta final. Então, Talvez tenha isso. faltado ali um elenco com peças... Mas aí eu acho que tem uma Percebeu participação isso? do Abel Ferreira também. Então diga. O Abel, não, é que o Abel ficou muito na tentativa e erro de procurar um substituto para o Dudu. Primeiro momento era o John, que depois talvez apareceu o Kevin na reta final, aí poderia ser o Tá Breno falando Lopes. antes do Dudu se lesionar? Não, a partir da contusão do Dudu. A partir da lesão. Antes também, assim, antes ele não tinha uma amostragem grande porque ele tinha o Dudu. Quando ele perde o Dudu, ele tem Então, um mas pouco ele tempo pra substituía recuperar. muito o Dudu nos finais dos jogos. Então, mas sempre o Quem Dudu entrava? começava. Breno Lopes... Então, John geralmente, então, começou, John. A gente pensava que quando o Dudu machucou, a primeira opção seria o John. John fez um jogo e meio, mais ou menos, vai para o final da fila. Vem o Breno Lopes, vai para o final da fila. Aparece um Kevin na reta final, que parece que talvez seja aí o nome para o momento, para jogar um pouco mais. Então, assim, o Abel ficou em uma situação também, como ele fixou o Mike de um lado, e ele ficou procurando o lado esquerdo, tentou até, o Arthur também foi muito tentado como um jogador mais pelo lado esquerdo, porque fixou Mike e Rony, ele ficou em uma situação do lado esquerdo de tentativa e erro. Deixa eu ver esse daqui, não deu. Deixa eu ver outro ali, não deu. Deixa eu ver outro ali, não deu. E chegou em uma situação que ele ficou sem ter o substituto definido. Que poderia dar super certo aqui, o Palmeiras jogou um segundo tempo contra o Boca Juniors, poderia chegar à final da Libertadores, mas por ser um time tão organizado, com um treinador que conhece tanto o elenco, com a margem de erro tão pequena, o que houve nessa última semana no Palmeiras chamou atenção. Né? Até as alterações, algumas opções do Abel Ferreira, não são muito a cara dele. Insegurança dele? Então, talvez? eu não sei o quanto o Abel tem de insegurança, eu não sei o quanto também ficou de dúvida para ele, em relação a um time que ele certamente treinou, certamente tinha uma imagem muito positiva que o time daria uma resposta, não deu, e ele ficou em uma situação que me parece que ele foi colocando os jogadores para ver se alguém dava uma resposta que ele esperava. e o tempo não é muito acabou, a cara dele. O tempo acabou, Não é muito a né, cara dele. É um Prats? treinador, né, professor, que acredita muito no treino, acredita muito na organização, na repetição do time. Eu acho que ele não ficou ou seguro ou convicto de quem poderia jogar por ali. Mas isso é um Tentou com o segundo Arthur. momento, né, Prats? Então. Ele foi induzido a isso por um erro estratégico da diretoria e talvez dele, porque eu acho que ele concordou em algum Certamente. momento. Né? Agora, o Breno Lopes, ele não gostava do Breno Lopes saindo jogando. Ele sempre queria botar o Breno Lopes depois. Os meninos,
ele não botava fé em nenhum dos meninos desde o começo, em jogos como na Bombonera, por exemplo. Que são bons jogadores, né, prof? Bom a gente pontuar. Sim. Os jogadores, esses jovens do Palmeiras são bons jogadores. O Arthur, ele perdeu o Arthur do lado bom do Arthur e não ganhou o Arthur do outro lado. Então, acho que chegou um momento ali que faltou segurar na mão de Deus e ir. Em algum momento. E eu teria um Hendrick, eu daria a camisa para o Hendrick. Mas agora já aconteceu, né? Dá para dizer que o Palmeiras pecou mais por omissão da diretoria? Não acho que foi omissão, acho que foi pensado isso. Falou, vamos com os meninos. E o Abel não gostou dessa ideia, desde o começo ele não gostou. Mas vai fazer o quê? Eu acho que o que agravou foi a questão do Dudu. Se o Dudu não tivesse saído do time, a gente não estaria discutindo tanto essas coisas aqui hoje. Mas é uma possibilidade do futebol. No futebol, os jogadores se machucam. Você precisa, ainda mais do jeito que são exigidos hoje em dia, isso precisaria ter sido previsto. Não também. dá para dizer também que o Palmeiras não investiu nada. Talvez ele não tenha investido o que muita gente espera, o que o torcedor espera, pela grana que todo mundo sabe que o Palmeiras tem. Que é arrecadação, de marketing, de patrocínio, né? A própria patrocinadora, que é a presidente. Mas o Palmeiras contratou, por exemplo, o Arthur. Sim. Faltou mais... Que era um Arthur e o jogador... Richard Rios, né? E o Richard Rios. Foram as contratações do ano. Em quantidade é pouco. Então, é isso que eu estou dizendo, mas no contratou. momento que precisou o Arthur não deu a resposta que poderia dar. Acho que também por ele, mas também porque ele foi tirado da posição onde estava mais Teve acostumado. um começo muito bom, né, Eugênio? A gente tem que recordar, ele Teve fez um até gol de começo cabeça, bom. que ele nem era um jogador, nem um jogador de fazer gol de cabeça. Terminou a Libertadores como o artilheiro do Palmeiras da Libertadores. Só que a lesão do Dudu, ela desmonta o time do Palmeiras de uma maneira que não deveria desmontar. Exatamente. Ele vinha dentro de um padrão de futebol que, se não era brilhante, era eficiente. O Palmeiras funcionava. Tanto que ele chegou com sobras. Ele fez a melhor campanha da fase de grupos. Ele passou sem problemas pelas fases até a semifinal da Libertadores. E aí vem a lesão do Dudu. Repito, assim, o técnico está lá, ele vive o dia a dia, ele sabe, o técnico é técnico, o jornalista é jornalista, Sim. mas o jornalista está de fora e está observando o que está acontecendo. O fato é que, a partir da lesão do Dudu, ele começou a procurar soluções e não as encontrou. E optou sempre por mudar um desenho que ele tinha antes. Ele tinha um desenho que funcionava. Ah, mas eu não tenho o Dudu. Falei isso aqui várias vezes. Agora ficar repetindo. Coloca um outro jogador, mesmo que não tenha a qualidade, mesmo que não tenha a experiência, mesmo que não entregue ao time o mesmo que o Dudu entrega, mas se você mantiver os demais jogadores nas suas respectivas posições, esses jogadores vão continuar entregando e isso pode ser suficiente para o Palmeiras. E não foi o que Mudou a engrenagem toda. foi feito, foi redesenha, remonta, porque ele achava... Ele priorizou a experiência dos jogadores que ele considerava individualmente, tecnicamente, psicologicamente mais prontos para uma decisão, e isso superou a estrutura tática que ele mesmo tinha montado para o Palmeiras. Ele poderia simplesmente, não quero apostar nos garotos, colocar o Breno Lopes. Pronto, bota o Breno Lopes no lugar do... mas ele não vai jogar bem. Se você tiver o Arthur jogando bem, o Rony jogando bem, o Veiga jogando bem, muitas vezes o Palmeiras não precisou do Dudu. Vai ser suficiente para ganhar o jogo, muitas Só que aí, vezes. quando você Nem sempre, desmonta a estrutura tática do time, todo mundo cai de produção. Eu acho que essa é a grande consequência. Puxa, e é uma coisa tão da cabeça do Abel não fazer isso, né? Por isso que causou toda essa estranheza. Porque a contusão do Dudu, claro, não é culpa dele. Mas o efeito dominó negativo que isso causou no time é culpa dele, sim. Ele podia ter evitado muitas dessas coisas que a gente está falando. Com a ausência do Dudu, ele mexeu no Arthur, em alguns jogos mexeu no Veiga, no jeito do Veiga jogar. Então, isso está na conta do técnico. Assim como ele acertou várias, nessa ele errou. Sem rancor, viu, Abel? Você acha que tudo que a gente fala é positivo, que é né, rancor, prof? Agora não quer dizer que seja intocável, intocável, né? Claro. mas a última impressão foi ruim nesse sentido. Há uma responsabilidade do técnico nessa desclassificação, como houve muita responsabilidade do técnico nas vitórias. Ele ganha uma Libertadores botando o Breno Lopes. Vai falar o quê do cara? Até o Guardiola já foi cornetado, porque inventou numa final de Champions de mudar o time. É ou não é? Até Tele Santana já foi cornetado. Muito, coitado. Muito, até pé frio o Tele Santana foi. Foi ou não foi? Rápido intervalo no F360, daqui a pouco a gente volta. Vamos falar, por falar em Guardiola, vamos falar muito de Premier League.
aí, família palestrina, eu trouxe mais informações do Verdão para vocês. Antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E o jornal britânico The Guardian lista todos os anos os 60 melhores jovens talentos do futebol mundial. Vinícius Júnior e Rodrigo são alguns exemplos de brasileiros que figuraram em listas anteriores. E em 2023, o tabloide colocou Endrick, Luiz Guilherme e Vitor Reis, ambos formados na base do Palmeiras, entre os grandes promessas. Atleta mais jovem a estrear pelo Palmeiras com 16 anos, o Endrick vive uma contagem regressiva no clube. Vendido ao Real Madrid em dezembro de 2022, o atacante alternou entre a titularidade e a reserva na primeira temporada completa pelo profissional do Palmeiras. No Palmeiras, desde os 11 anos, outro palmeirense na lista é o Luiz Guilherme, meio-campista com técnica apurada, velocidade e excelente finalização. É assim que a cria da academia é definida pelo jornal britânico. Promovido ao profissional em 2023, o jovem vem ganhando cada vez mais espaço na equipe de Abel Ferreira. E capitão do Palmeiras e da seleção brasileira sub-17, o Vitor Reis ainda não estreou pelo profissional do Verdão. Prestes a completar 18 anos, o zagueiro vive a expectativa de figurar no time principal do maior campeão do Brasil nas próximas temporadas. E com um projeto consolidado há alguns anos, o Palmeiras segue revelando grandes jogadores com destaque internacionalmente e frequentando constantemente todas as categorias de seleções de base. Então é isso, família. Muito obrigado por estarem até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Até mais e avante palestra! What?